mais uma análise das seleções da Copa do Mundo e hoje a gente fala sobre a seleção japonesa. Para isso, blusinha do Vegeta e vamos analisar essa seleção do Japão que vocês já pedem até antes da Copa para a gente trazer uma análise e eles estão indo muito bem na Copa do Mundo. Acaba que o jogo contra a Holanda não foi tanto quanto esperado, mas duas seleções muito fortes e depois meter uma goleada de 4-0. Seleção japonesa lá vem encantando desde antes da Copa. Vamos lá, cara. Primeiro de tudo, a gente fala sobre como o Japão jogou contra a Holanda. Foi o primeiro jogo do Japão. Eles jogaram com Doan, Watanabe, Taniguchi, Ito, Nakamura, Maeda, Kamada, Sano, Kubo e Ueda. Contra a Holanda, eles realmente fizeram essa linha de 5, né? Não só contra a Holanda, tá? Contra a Tunísia também. Eles vêm jogando já há algum tempo com essas linhas de 5 e de 4. E lá na frente, o centroavante um pouco mais isolado. O Doan fazia essa lateral direita, enquanto o Nakamura fazia a lateral esquerda. Ambos fechavam muito essa primeira linha, junto com os três zagueiros, fechando realmente as laterais, deixando mais à frente essa linha de 4 mais armada. Isso dificultou muito o jogo da Holanda, que teve dificuldades para entrar na defesa do Japão. Acabou que conseguiram o gol apenas em uma jogada parada, né? Com essa defesa do Japão saindo para o jogo, tentando voltar depois da bola parada. E aí mais um lançamento para a área, eles pegam eles meio que no contrapé e fazem o gol. Méritos também da seleção da Holanda, mas também um momento de desorganização dessa defesa do Japão, que fez um excelente jogo contra a Holanda, tá? Realmente dificultaram muito o jogo da seleção holandesa. Ficou-se uma dúvida no início da Copa do Mundo, porque o Japão perdeu 3 dos seus principais jogadores. O Minamino, um cara muito rápido, muito incisivo pelo lado, um jogador experiente dessa seleção. Mitoma, principal destaque da seleção japonesa na questão de drible, jogada individual. E perderam também o Wataru Endo, jogador do Liverpool, um dos grandes pilares desse meio-campo japonês. Acaba que isso trouxe muitas dúvidas, mas a seleção japonesa conseguiu boas soluções e o projeto que eles têm a longo prazo, né, para um papo de 100 anos poderem ser campeões da Copa do Mundo, vem se tornando algo realmente real, cara. Eles têm conseguido juntar duas coisas extremamente importantes: uma consciência tática e uma organização tática muito rigorosa. É um time que sabe o que faz dentro de campo, junto a uma habilidade e a técnica que vem se tornando cada vez mais presente nos jogadores japoneses. Não à toa a gente tem visto cada vez mais esses jogadores japoneses presentes em grandes clubes do mundo, da Europa. E isso mostra muito do quanto eles têm evoluído tecnicamente, têm se tornado mais presente nos jogadores japoneses. Habilidades, o próprio Mitoma. Nesse outro lance, ainda no início do jogo, a gente percebe que o Japão marcou por muito tempo em um bloco médio. Coisa que a gente já falou na seleção dos Estados Unidos, como funciona esse bloco médio. É uma seleção que marca um pouco mais à frente, ó. Aqui a gente vê essa linha de 4, bem próximas mesmo do Ueda, que foi o centroavante. Os 4 muito presentes, preenchendo o meio-campo, dificultando a progressão, os passes da seleção da Holanda, né, dos Países Baixos. E lá atrás essa linha de 5 muito presente, fechando os espaços e deixando realmente mais a parte da ala disponível para uma seleção da Holanda que soube muito bem explorar isso, principalmente com o Summerville. Então é uma seleção japonesa extremamente organizada, que joga com uma linha de 5, uma linha de 4 e o seu centroavante, em um bloco médio, mas que também em alguns momentos sabe abaixar essa linha, sabe abaixar esse bloco e marcar mais próximo da área de defesa. E aí a gente percebe o seguinte: no momento com bola, a seleção japonesa deixa os 3 zagueiros mais recuados, eles fazem uma linha de 3 com os seus 2 zagueiros laterais, digamos assim, mais abertos no campo, dando muita opção de passe. E o zagueiro central mais recuado. Os 2 volantes recuam muito para ajudar nessa saída de bola. 5 jogadores nesse momento ofensivo organizam a jogada. E aí a gente percebe um padrão do seguinte: o Doan, que era o cara que fazia lateral direita no momento defensivo, vai mais para o centro do campo, joga mais centralizado. Enquanto o Takefusa Kubo, que é o cara que lá naquela linha de 4 do meio campo fica mais aberto pela direita, fazia muito essa ala, abria, dava amplitude para o ataque do Japão. Já o Maeda, que era o cara mais aberto na linha de 4 pelo lado esquerdo, fechava para o meio, enquanto o Nakamura, que é o cara que fazia a lateral esquerda, dava amplitude. Então essas trocas de funções, de posição, deixando que um desses caras do lado venha para o meio e o outro abre, é algo muito comum porque preenchem o meio campo, mas também dão amplitude.
Aqui a gente percebe mais uma vez essa linha de 3, com os 3 zagueiros ajudando muito no momento de construção e os 2 volantes se aproximando na saída de bola. Em alguns momentos a gente percebe que esses 2 zagueiros laterais dão muita amplitude mesmo, principalmente o Ito. É um cara que muitas vezes quase que vira um lateral esquerdo, dando apoio, dando opção de passe, ajudando na construção pelo lado. Isso acontece um pouco menos com o zagueiro pela direita, que nesse jogo em específico foi o Watanabe, que é um cara que não se apresenta tanto para o jogo. Depois a gente vai ver o jogo contra a Tunísia em que isso mudou. O zagueiro pela direita foi outro jogador, um jogador que dava mais essa amplitude, que ajudava mais, assim como o Ito pela esquerda. Ah, Afonso, mas teve alguns momentos do jogo contra a Holanda em que eu vi o Japão jogando com 2 linhas de 4. Sim, realmente aconteceu. Foi algo raro, não foi algo presente durante todo o jogo, mas teve alguns momentos que isso aconteceu mesmo. O Maeda saiu dessa meia esquerda e fez uma dupla junto com o Ueda. Aí o Ito virou meio que um lateral esquerdo e os dois pressionaram mais a saída da Holanda. Mas isso é algo momentâneo, é mais raro. O Japão gosta muito de fazer alguns saltos de pressão, a gente vai perceber isso muito bem no jogo contra a Tunísia, a gente vai perceber isso fielmente. O Japão gosta de fazer esses saltos de pressão. E algumas vezes, para pressionar ainda mais a saída de bola dos Países Baixos, né, da Holanda, o Maeda se desmarcava dessa segunda linha aqui, a linha de 4, e fazia uma dupla de ataque aqui com o Ueda para pressionar mais essa saída de bola. Mas era algo momentâneo e não algo que aconteceu durante o jogo todo. E aí a gente parte para o primeiro gol do Japão. A gente percebe muito bem esse apoio do Ito, que nesse momento estava construindo aqui quase que como um lateral esquerdo, bem próximo mesmo dos 2 volantes. E aí ele toca e o Nakamura era o cara responsável por essa amplitude, por gerar esse espaço na lateral do campo. E após receber o passe, ele toca no Takefusa Kubo, que nesse momento está bem centralizado, né? Ele que em muitos momentos foi o cara responsável por dar amplitude pelo lado direito, já nesse momento do jogo era o cara responsável por atacar o meio do campo, dando mais liberdade para o Doan fazer a amplitude pelo lado direito. Assim que recebe a bola o Nakamura, o Takefusa Kubo ataca o espaço, ele vai atacar exatamente esse espaço. E aí, ó, a bola veio no Nakamura, ele toca, e o Kubo é o cara que vem para preencher esse espaço vazio, para atacar as costas do adversário, recebe a bola com certa liberdade. E aqui a gente percebe muito bem o Doan, que era o cara responsável por dar amplitude pelo lado direito, já infiltrando, fechando bem dentro da área. E aí o Kubo faz uma excelente jogada, e aí o Kamada, que é um dos volantes responsáveis por ajudar na saída de bola, nesse momento o Japão já querendo empatar o jogo, querendo buscar o resultado, ele já estava bem adiantado no campo, ele recebe com certa liberdade, dribla o marcador e chuta, ainda conta com um desvio, empatando 1-1. Já no fim do jogo, Japão perdendo por 2-1, a Holanda conseguiu fazer mais um gol. Aí a gente percebe uma jogada de bola parada, algo que é difícil contra a Holanda, porque são jogadores altos, jogadores fortes. Mas o Japão faz algo que a gente tem visto sendo muito comum nessa Copa do Mundo. Alguns jogadores bloqueiam os marcadores, ó, a gente percebe isso muito bem, e um outro jogador faz a corrida, faz a movimentação para receber e cabecear essa bola livre. Nessa outra imagem a gente percebe isso muito bem. Alguns jogadores do Japão fazem o bloqueio, impedem que os seus marcadores se movimentem, que marquem, né, ou que atrapalhem. E aí, por que tem outros jogadores que estão livres? Para quem gosta dessa parte de tática, estuda futebol, a gente percebe que na bola parada é sempre muito comum alguns jogadores marcam os jogadores adversários e outros jogadores ficam responsáveis apenas em atacar a bola para tentar afastar. E aí, provavelmente, quem até deveria estar marcando aqui o Kamada, e aí uma correção, tá? Lá eu falei Kamada na hora que eu analisei o primeiro gol. Não, quem recebeu foi o Nakamura, tá? Eu errei nessa parte aí. O Nakamura, que era o cara responsável por dar amplitude aqui pelo lado, vem pro meio e recebe essa bola. Então ele saiu daqui e veio para cá. Só uma correção, porque o tempo tá curto e não vai dar para eu refazer essa parte do vídeo. Então aqui o Kamada, agora sim, autor do segundo gol, livre, cabeceia, ó, a gente percebe muito bem, ó, chuteirinha rosa, que todo mundo tá usando. Mas aqui ele já mais livre, cabeceia, conta mais uma vez com um desvio e empata o jogo pro Japão. E aí a gente vem para a formação que jogou contra a Tunísia. A gente vê algumas diferenças. Doan e Nakamura, mais uma vez, esses caras pelo lado nessa linha de 5. E aí algumas mudanças na defesa. Tomiyasu, Itakura e Ito.
O Tomiyasu, zagueiro que entrou aqui pelo lado direito, é um cara que joga muito como lateral, um lateral defensivo, também faz a posição do zagueiro. E aí a gente percebeu no jogo ele dando muito mais amplitude pelo lado direito do que foi contra a Holanda, assim como o Ito fez. Mas contra a Holanda só ele fazia, os outros dois zagueiros ficavam mais presos. Com a entrada do Tomiyasu, essa amplitude também pelo lado direito, principalmente porque contra a Tunísia o Japão teve mais liberdade de armação. Já nessa linha de 4 pelo meio, a gente viu o Kamada como um cara fechando pelo lado esquerdo, Tanaka, Sano pelo meio, e o Ito entrou na meia direita no lugar do Kubo, jogador que acabou se lesionando, sentiu contra a Holanda e acabou não jogando contra a Tunísia. Ainda não se sabe quando ele vai conseguir voltar. Inclusive o Ito jogou muito bem, fez gols. E lá na frente o Ueda mais uma vez. E aí a gente vem para essa primeira imagem. O Suzuki, um goleiro que ajuda muito no momento de construção, ajuda na saída de bola, ao lado dos três zagueiros. E aqui a gente percebe essa amplitude muito maior com a entrada do Tomiyasu. E, inclusive, aqui se inicia o primeiro gol do Japão, tá? O Suzuki vai se adiantar um pouco, esse atacante da Tunísia vai tentar fazer pressão, e aí o Suzuki faz, né, finge que vai tocar, mas não toca, isso faz com que o jogador da Tunísia perca esse lado de cá, e aí o Suzuki toca exatamente no Tomiyasu. E aí a gente percebe o toque do Tomiyasu aqui nessa parte mais central, e o jogador que faz o pivô já toca aqui na amplitude pelo lado direito, e aí recebe a bola aqui o Ito, jogador que foi muito bem nesse jogo. E aí todos os jogadores do Japão fazendo uma transição muito rápida, uma transição ofensiva em velocidade, é um time muito rápido. A bola vem para o centro da área, né? Ela vem tocada aqui para o centro, e aí o jogador faz meio que um pivô, chama toda a atenção aqui, a defesa da Tunísia também, é uma loucura, né? 3 jogadores marcando um, deixam totalmente o espaço aqui, e aí o Nakamura, jogador que tem a responsabilidade dessa amplitude pelo lado esquerdo, recebe livre, vai para a linha de fundo, faz uma boa jogada, toca para o meio, e aí o Kamada chuta a bola para dentro do gol, né? Faz uma boa jogada. O primeiro gol do Japão muito rápido, mostrando que eles têm muito essa transição rápida, é um time muito veloz, que sabe fazer transições, que também sabe. É uma seleção extremamente qualificada, cara. Eles sabem ter posse de bola, sabem controlar o jogo, também sabem atacar em velocidade. E aqui a gente percebe também a pressão mais alta, aqui já o segundo gol do Japão. Uma pressão mais alta, né, nesse bloco médio aqui das primeiras linhas, mas alguns jogadores fazendo esse salto de pressão para atrapalhar muito a saída de bola da Tunísia. O zagueiro da Tunísia espana, né? Espanou a bola, o Japão recupera de maneira muito fácil até, bem tranquilo. E aí essa bola é tocada aqui nessa região, e um dos jogadores que fazia pressão aqui, ó, esse jogador, vai receber essa bola, ou melhor, vai fingir que recebe essa bola e deixa ela pro Ueda aqui na frente. Faz uma excelente jogada, é um time muito qualificado. Essas jogadas individuais, dribles de corpo, é um time que tem muita habilidade. Então ele finge que vai na bola, puxa a marcação, que fica de xereca, a bola vem no Ueda. E aí ele conduz muito bem, o próprio jogador continua puxando a marcação, isso dá muita liberdade para o jogador chutar, e aí também goleirão, a defesa, deixou o cara, né? E aqui a gente já analisando o terceiro gol. O que acontece, cara? Muitos momentos a gente vê isso aqui, ó. Aqui a gente vê o Doan, cara que é esse meio que lateral direito no momento defensivo, né? Ajudando muito no momento de marcação. Ele consegue se antecipar, fica com a posse de bola e toca no Suzuki, goleiro, que ajuda muito no momento de armação. Vocês vão ver daqui a pouco. E atenção nesse maluco aqui, ó, o Ito. Um cara que em muitos momentos a gente via ele centralizando, né, vindo para o centro da área. Presta atenção nesse maluco. E aí a seleção japonesa vem construindo com tranquilidade e acionando muito esse cara aqui, ó, o Tanaka. Ele recuava muito no campo. Aqui a gente vê o Ito muito aberto, o Tomiyasu abre aqui pelo lado direito, e o Tanaka muitas vezes entrava para ajudar na construção. E aí o Japão vai conduzindo a bola, trocando passes, afundando muito a marcação da Tunísia, o Doan mais aberto, dando amplitude, Tomiyasu, o Ito já bem aberto lá em cima, e aí o Tanaka vem trocando passe, até o momento que ele percebe a movimentação. O Ueda observa a movimentação do Ito, que tá indo pro centro tá atacando espaço, e aí observa, mano, esse gol foi uma coisa espetacular. O Tanaka percebe o Ueda e
dá esse passe incrível. Ele fura duas linhas, né? Digamos assim, fura essa primeira linha de marcação e uma segunda linha de 4 que a Tunísia fazia. A bola vem direto e o Ueda, de maneira magistral, faz um toque incrível, né? Por cima da defesa. E repare o Ito atacando espaço, cara. A movimentação do Ito nesse gol foi incrível, mas a assistência do Ueda é coisa de maluco. E aí, cara, o Ito sai sozinho contra o goleiro e marca um golaço. Nessa imagem a gente percebe muito bem, ó. A bola do Tanaka vem, o Ueda já mapeou totalmente o jogo, faz um toque magistral por cima da marcação e o Ito tem todo um espaço para correr, para poder atacar e sair sozinho contra o goleiro. E aqui a gente percebe um dos grandes riscos dessa marcação de bloco médio ou alto, né? Um bloco médio para alto, que muitas seleções estão fazendo. A Tunísia começou o jogo muitas vezes até fazendo um bloco baixo, mas à medida que o jogo foi passando e já perdendo, principalmente com 2 gols no placar, a gente percebeu a Tunísia adiantando muito esse bloco, fazendo um bloco médio para alto mesmo. Muitas seleções estão começando o jogo dessa forma, fazendo uma pressão um pouco mais alta. Não é um bloco tão alto, eles não fazem uma pressão tão grande na saída de bola do adversário, como a gente percebeu nesse lance. O Japão teve muita liberdade para chegar até aqui construindo o jogo. Muitas seleções estão fazendo isso. E por isso tem sido muito importante nessa Copa de 2026 ter jogadores que atacam o espaço. E o Ito faz isso muito bem nesse lance. Aqui a gente percebe o Japão fazendo um bloco médio também, mas com o Ueda fazendo muita pressão na saída de bola da Tunísia. Aqui ele faz uma pressão sobre o marcador, a Tunísia sai, faz uma saída de bola muito errada, toca mal e esse jogador aqui domina pior ainda. Ele domina pior. Essa é uma vantagem do bloco médio. Como os jogadores estão perto dessa primeira pressão, que acontece normalmente com os seus atacantes, assim que o seu adversário domina mal ou perde a bola, o seu time já está pronto para o contra-ataque com espaço para contra-atacar. Os seus jogadores de meio campo estão bem próximos. O Japão recupera a bola chega aqui no Ito, nessa jogada já mais na amplitude, e ele toca para outro jogador atacando o espaço. A importância desse jogador que ataca espaço. Nesse lance aqui em específico foi o Sano. Ele ataca o espaço pelo lado de cá, puxa toda a marcação da Tunísia, que vocês vão perceber, vindo mais para esse lado direito do ataque do Japão, lado esquerdo da defesa da Tunísia. E aí eles deixam todo esse espaço aberto para o Ueda atacar. A bola vem em altura, vem, né, um cruzamento preciso, um toque com a mão praticamente do Sano. E aí o Ueda, meu amigo, teve só o trabalho de cabecear para o fundo da rede, teve toda a liberdade do mundo. E aí, para a gente analisar como que foi, né, esse Japão em momento defensivo contra a Tunísia, a gente percebe o mesmo padrão. Mesmo contra uma seleção teoricamente mais fraca, a gente percebe o Japão com a linha de 5 lá atrás e a linha de 4 pelo meio campo. Nesse momento aqui, a gente até percebe o Tomiyasu e o Doan trocar de posição, porque o Tomiyasu foi fazer um salto de pressão, e aí o Doan substituiu ele aqui nessa linha de 3 zagueiros, né, fazendo realmente uma cobertura ao zagueiro pela direita. Nesse outro lance, quando ainda estavam 1-0, a gente percebe muito esses ataques ao espaço. A linha de 3, principalmente com os 2 zagueiros muito abertos, os 2 volantes ajudando no momento de construção, né, se aproximando da jogada. Aqui a gente vê os jogadores que estavam mais perto até para receber a bola, e a gente vê o Ito tentando lançar essa bola lá no Doan, que é o cara que tenta fazer esse ataque ao espaço. O Ueda muitas vezes voltava, né, não ficava tão próximo dos zagueiros, o que causava uma dúvida se eles se aproximavam do Ueda ou se deixavam espaço, e aí gerava essa dúvida em que muitas vezes o Doan ou o Ito atacavam o espaço. E aqui a gente vai perceber esses saltos de pressão que o Japão faz. A linha de 4 muito bem postada aqui dos jogadores de meio campo, e a gente percebe o Tomiyasu saltando, largando essa linha de 5 e fazendo pressão aqui no Majbri. Acho que é isso que ele chama, deixa eu conferir. Isso mesmo, no Majbri, jogador que é talvez o mais qualificado da Tunísia, porque ele iria receber essa bola muito livre. E aí o Tomiyasu faz um salto de pressão e a gente vai perceber que ele persegue o Majbri por muito tempo. Ó. O Majbri recebe essa bola aqui, conduz até aqui e o Tomiyasu o tempo todo muito próximo, fazendo esse salto de pressão. A linha de 4 em momento algum se desorganizou. E aí no momento que o Majbri toca, e aí ele já não é mais o cara construtor, Tomiyasu volta, retorna para a linha de 5, se coloca de novo na sua posição. Então, a gente consegue perceber na formação da seleção japonesa um padrão.
é sempre um time que costuma ter essa linha de 5, com 2 pontas, tá? Tanto o Nakamura quanto o Doan são pontas e não laterais, fechando essa linha de 5 no momento defensivo. À frente deles, uma linha de 4, fazendo uma segunda linha de marcação, com jogadores muito técnicos e 2 volantes que ajudam muito no momento de saída de bola. E aí, para você reproduzir isso fielmente aí no seu FC 26, é da seguinte forma. Zion Suzuki é um goleiro que sai jogando, a gente viu principalmente no jogo contra a Tunísia, ele indo muito à frente, ajudando no momento de construção. À frente dele, Taniguchi, que foi, nesse jogo, o zagueiro central, defesa, foco em defesa. Ito, como um zagueiro aberto, foco em apoio. Como a gente viu, ele era um cara que apoiava muito nessa lateral do campo. E o Watanabe, um zagueiro aberto, mas esse com foco em defesa. Ele não tinha tanta liberdade, e nem é tanto a característica dele, abrir pelo lado direito. Já os seus 2 laterais, entre aspas, o Doan fica como ala invertido, foco em ataque. A gente viu que ele atacava muito pelo centro do campo. E o Nakamura pelo lado esquerdo, ala atacante, foco em ataque. A gente viu que ele era o cara que dava amplitude pelo lado esquerdo. À frente dessa linha de 5, a gente tinha os 2 volantes como o armador recuado, foco em defesa. Ambos voltavam, ajudavam muito na saída de bola, no momento de construção, vendo o jogo de frente. Maeda, pelo lado esquerdo, fica com a função de cortar para dentro, foco em ataque. Além disso, te ajudar em alguns momentos, ele estar mais ao lado do Ueda, fazendo uma dupla de ataque, como a gente viu, é um jogador que vinha muito desse lado esquerdo, fechava no lado esquerdo no momento de marcação, quando o time recuperava a bola, saía do lado esquerdo e vinha para o centro da área. Pelo lado direito, aí é diferente. A gente tem o Takefusa Kubo, que era o cara responsável por dar amplitude pelo lado direito, e quem vinha para o centro era o Doan. Então ele fica com a função de ala, foco em equilibrado. Lá no momento do primeiro gol, em que ele vai mais para o centro, essa formação já tinha mudado um pouco. Ele estava como um cara que fazia cortar para dentro e o Doan fazia o ala atacante, foco em ataque. Então, isso aqui também pode acontecer, tá? A gente vai ver isso muito no jogo da Tunísia. Mas desde o início do jogo, a gente viu mais vezes o Kubo como esse cara pela ala. Mas lógico que aconteceu dele infiltrar para o meio, inclusive foi assim que a seleção japonesa chegou ao primeiro gol. Já lá na frente, a gente teve o Ueda, que ficou com a função de centroavante, foco em ataque. Era um cara mais preso mesmo, para poder pressionar a defesa da Holanda, mas também no momento ofensivo para ser um cara mais centralizado, atacar espaço, se movimentar. E aí eu não mostrei para vocês, né? Erro meu. Esquema 5-4-1 em linha, tá? O estilo de armação equilibrado, como a gente viu, é um time que sabe construir com calma, mas também tem muita transição em velocidade. Então, estilo de armação equilibrado. A abordagem defensiva, tanto contra a Holanda quanto também contra a Tunísia, a altura da linha 65, bloco médio para alto. Só que no jogo contra a Tunísia a gente tem algumas diferenças. Suzuki, ainda como goleiro que sai jogando. Itakura, zagueiro central, defesa, foco em defesa. Hiroki Ito, zagueiro aberto, foco em apoio. Tomiyasu, zagueiro aberto, foco em apoio. A gente viu que ele também dava muita amplitude pelo lado direito. Hitsu Doan, ala atacante, foco em apoio. Como a gente viu contra a Tunísia, ele era o cara que dava mais amplitude pelo lado direito e não tanto que atacava pelo meio. Nakamura, pelo lado esquerdo, continuou como ala atacante, foco em apoio. Kamada, que lá no primeiro jogo foi um dos volantes, nesse jogo era um armador aberto, foco em armação. Era um cara que fechava essa linha de 4 pelo lado esquerdo, mas no momento com bola era o cara que saía desse lado esquerdo e vinha para o centro para ajudar na armação. Se apresentava muito na posse de bola para trocar passes. Já o Tanaka, jogador que entrou e que foi responsável por aquele passe que quebrou linhas lá para o terceiro gol, ficou com a função de armador recuado, foco em defesa, assim como o Sano. Já o Ito, pelo lado direito, o cara que herdou a posição do Kubo, ficava com a função de cortar para dentro, foco em equilibrado. Ele saía muito para o meio, né? Fazendo esse ataque pelo meio, buscando corridas ofensivas, como a gente viu no bonito gol que ele marcou. Foi um cara extremamente importante, atacando o centro, deixando a beirada do campo para o Doan. Já o Ueda, nesse jogo, continuou com a função de centroavante, mas teve mais liberdade para sair da área, puxar a marcação da Tunísia, abrindo espaço para outros jogadores atacarem, como foi o caso do Ito. Então, para representar a formação contra a Tunísia, ao invés de foco de ataque, você coloca o foco em apoio para ele tentar correr em posições mais recuadas, dar mais opção de passe e abrir espaços na defesa.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A seleção japonesa é uma seleção extremamente interessante. Essas linhas de 5, mas que no momento com bola deixam só 3 zagueiros. O restante do time ataca. É um time com muita movimentação, que sabe atacar em transições rápidas, mas também sabe ter posse de bola. É uma seleção que vem se qualificando muito desde as últimas Copas, cara. Não é algo recente. É uma seleção extremamente perigosa. Acredito que vão ficar em segundo lugar. Vamos ver. Mas tô pra falar pra vocês que eu acho que eu prefiro pegar a Holanda, tá? Porque é o grupo que o Brasil vai acabar pegando. Ou vai pegar Japão, ou vai pegar a Holanda. Isso aí tá quase que claro. Tô pra dizer que eu prefiro a Holanda. Acho que vai ser mais fácil. Não sei. Fácil não tem, né? Até porque o Brasil, vamos ver como que vai ser. Enfim, espero que tenham gostado. Essa seleção japonesa é uma seleção extremamente interessante mesmo. Não à toa vocês já pedem eles há muito tempo. E tá aí na mão de vocês. As próximas seleções ainda vão sair. Na 16 avos eu quero tentar, cara, fazer o máximo de seleção possível para abranger todas que passarem dessa fase de grupos. Então, até por isso a gente tá fazendo vídeos mais rápidos, sem muita gameplay. E vamos ver, deixem nos comentários também o que vocês estão achando desse estilo de vídeo que a gente mostra lances da vida real e depois só mostra a formação sem muita gameplay. Isso facilita para mim para gravar, para editar, porque só para fazer a gameplay e cortar os lances que mostram as movimentações dos jogadores no jogo, cara, me tira aí umas 3 horas para montar o vídeo. Então, é algo que me demanda muito tempo. Dessa forma aqui fica mais fácil, mais fluido. Se vocês gostarem, a gente pode continuar mesmo depois da Copa. Então deixa aí sua opinião, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!